da gente começar a balancear cada uma das hélices, a gente precisa observar bem o nosso balanceador. Existem alguns modelos de balanceador aí disponíveis, né, no mercado. A gente escolheu esse tipo, que tem umas laterais de fibra de carbono, tem esses 3 suportes, espaçadores que fazem a bitola separação, e tem esse eixo que na verdade ele trabalha não apoiado, mas ele trabalha imantado. Existem aqui 2 peças de ímã, uma de cada lado, então ele fica em suspensão, imantado por essas peças, e isso é muito bom porque diminui o atrito extremamente. O único atrito que vai ocorrer aqui é o contato desse eixo, de uma das pontas do eixo na peça imantada, ou de um lado ou de outro, dependendo do ajuste. Você pode jogar para um lado e para o outro. E também tem um detalhe: se você prestar atenção, pode acontecer, dependendo da peça que você adquirir, ela pode ter uma certa instabilidade, né, no balanceamento do próprio eixo, se ele tiver em contato de um ou do outro lado. Por quê? Porque esse eixo ele é como se fosse uma ponta de prego para cada lado. E também isso é um detalhe, porque se essa ponta ela não tiver perfeitamente centralizada, imagine uma seção nesse eixo, e o centro da seção deve ser a ponta do prego. Por quê? Porque na medida que ele encosta no ímã e começa a girar, se essa ponta não estiver bem no centro do eixo, ele vai pender para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, na minha peça eu não me preocupei em centralizar esse lado, no caso, porque eu percebi que o lado direito aqui está bem centralizado. Então esse é o primeiro teste que você tem que fazer: que lado do teu eixo, a ponta do eixo está bem centralizada na seção do eixo. No meu caso aqui eu detectei que é ao lado da direita. Então, se eu coloco ele para girar agora, ó, eu percebo que existe um movimento bem estável e é aceitável esse comportamento. Já se eu fizer um deslocamento aqui, no caso para a esquerda, e a ponta que está voltada para a esquerda encostar no ímã, e eu fizer o giro, eu percebo que por falta desse ajuste do centro do eixo, o que acontece? Quando eu faço aqui girar, olha lá, ele não gira perfeitamente, ele começa a fazer um certo ciclo. Então esse é o primeiro cuidado. Eu vou sempre balancear minhas hélices encostando ele para esse lado. No meu caso aqui, para o lado direito. Isso é fácil de observar. Quando eu faço o movimento para girar, ele faz um movimento perfeito, quase imperceptível. Ao passo que para o outro lado, ele já faz um ciclo. Isso significa que a ponta do eixo está fora do centro da seção do eixo. Tá? Então isso é um detalhe. Mas isso aí é muito pequeno, esse detalhe. Mas se a gente está buscando um balanceamento o mais preciso possível, isso é um fator que pode estar impedindo um balanceamento perfeito. Uma vez que você esteja com o seu balanceador balanceado, você pode começar o processo de balanceamento então das hélices. Primeira coisa,
Você lembra qual é o lado do eixo do balanceador que está com a ponta bem no centro? Sempre utilizando esse lado, você coloca a hélice e começa a fazer o teste e ver para que lado ela está pendendo. Você percebeu que está pendendo no caso aqui para a esquerda? Pega o lado direito, segura embaixo e solta. Confirmou. Vira a hélice, mantém o lado centralizado, encostado no ímã e solta de novo. Continua pendendo para a esquerda, faz o teste, abaixa o lado direito e solta. Confirmou. Está caindo para a esquerda. Eu prefiro utilização de uma lima com remoção de material ao invés de colocar adesivo ou coisa parecida, tá? Porque aí você deixa o conjunto mais leve em vez de aumentar peso, tá? E é muito fácil de você fazer esse balanceamento assim, através de remoção de material. Eu prefiro, eu acho mais tranquilo fazer assim. Vai devagar, não vai gastar de uma vez um tantão, porque daí depois você vai correr o risco de ter que gastar do outro lado também. Então vai com bastante cuidado, com paciência, e esse é o processo que você tem que fazer para fazer a primeira fase do balanceamento da hélice, tá? Lembrando que não é apenas você equilibrar a hélice nesse sentido. Você tem que fazer depois o balanceamento do eixo. Então eu vou estar balanceando essa hélice, vou voltar com ela balanceada para explicar a questão do balanceamento do eixo da hélice e não das pás. Como é que você sabe que você conseguiu balancear as pás de uma hélice? É quando você percebe esse comportamento, que ela fica estabilizada, ela não chega a descer totalmente, nem de um lado nem do outro. Ela fica mais ou menos estabilizada. Aparentemente, ela está totalmente balanceada, mas é a hora que você vai inverter o lado e observar. Se acontecer de na hora que você deixar pender para um lado, ela encostar, seja para a direita ou para a esquerda, e você deixar pender para o outro lado, ela também descer e encostar, significa que as pás estão balanceadas, mas que o eixo não está. E normalmente a parte do eixo que está pesada é a parte que está para cima quando ela tem esse tipo de comportamento, que ela ou pende para um lado e permanece, ou pende para o outro e permanece. Quando ela pende para os dois lados e permanece, é que o peso está na parte superior. Então você precisa desgastar um pouquinho o material nessa parte de cima da hélice, na altura do eixo. Porque agora não é mais problema das pás da hélice, mas sim do eixo. Tá? Eu vou então concluir esse processo de balanceamento do eixo e volto para mostrar então a pá totalmente equilibrada. Então, quando você começa a observar que a hélice ela deixa de apresentar uma preferência, ora ela cai para um lado, ora ela cai para o outro, quando você larga ela bem no meio, tanto de um lado quanto do outro lado, observando sempre a ponta do eixo que está no centro, você tenta deixá-la o máximo estável possível no centro, sem nenhuma tendência. E tira a mão. Se ela tiver esse comportamento regular dos dois lados, ora ela pende para um lado, ora ela pende para o outro, a probabilidade dela estar bem balanceada é grande.
Então é a hora que eu acho que você pode partir para uma próxima hélice e deixar essa de lado para depois fazer o teste então no teu quadricóptero ou no teu multimotor. Tá? E é isso então que eu queria mostrar. Eu vou fazer o balanceamento para as outras hélices também. Nós vamos depois fazer o balanceamento dos motores, que também é algo importante, porque não basta você balancear as hélices, tem que balancear os motores também. E então nós vamos estar colocando as hélices nos motores e tá partindo então para os nossos voos, testes com relação à vibração também. Obrigado pela tua atenção, fica conosco, isso é o que eu gostaria de estar mostrando nesse vídeo. E assista o próximo vídeo que nós vamos dar sequência e vamos estar em breve concluindo então a montagem desse drone fantástico. Obrigado pela tua atenção.